Fala pilotos, eu sou Aloysio Frazão, instrutor-chefe da BMW Motorrad no Brasil, e esse daqui são os melhores momentos da live que a gente transmitiu no dia 15 de abril sobre o uso do GPS. Então assistam e se vocês continuarem com alguma dúvida com relação ao uso desse aparelho, escrevam aqui nos comentários. A gente se fala, um abraço. Boa noite pilotos, tudo bem por aí? Bom, a gente está em mais uma live aqui da BMW Motorrad do Brasil. E hoje a gente mudou um pouco o nosso estúdio aqui, a gente vai fazer um negócio mais sentado aqui, não vamos mostrar muito moto. Hoje o esquema vai ser diferente, porque a gente vai falar bastante sobre tecnologia. Só queria me apresentar, para quem não me conhece ainda, eu sou Aloysio Frazão, eu sou instrutor-chefe da BMW Motorrad no Brasil. E estou aqui nesses últimas semanas conduzindo essas lives e tentando transmitir um pouco dessas informações para vocês, aí, um pouco desses conteúdos, já que está todo mundo em casa com o motor desligado. Essa é a nossa maneira, essa é a nossa forma de conseguir compartilhar um pouquinho de conhecimento e informação e um pouco de entretenimento para vocês também aí. Hoje a gente vai falar aqui sobre GPS, o uso do GPS. Eu estou do meu lado aqui, já vou apresentar esse cara aqui que manja muito disso. O GPS é um instrumento que tem muita funcionalidade, um monte de função, e normalmente a gente usa só uma fração de toda essa funcionalidade do GPS. A gente só tem 1 hora para essa nossa live de hoje. Então eu queria pedir para vocês o seguinte: vão mandando as perguntas, a gente vai começar do beabá do uso do GPS, o beabá do Navigator principalmente. Então o que a gente quer falar para vocês? A gente vai ter que, mesmo vocês que já conhecem um pouquinho do sistema de GPS e tal, a gente vai falar algumas coisas que são bastante básicas, mas é o nível 1, é o primeiro degrau do GPS. Vão mandando as mensagens para a gente, as perguntas que vocês quiserem que a gente responda. A gente vai ficar uns 50 minutos falando aqui, talvez sem responder as questões de vocês, mas não se preocupem, porque todas as perguntas que vocês fizerem, a gente vai tentar responder todas elas posteriormente, gravando pequenos vídeos para essas respostas. E lembrando que isso aqui não é um workshop de GPS, a gente só está tentando falar para vocês um pouquinho de como tudo funciona tal, porque a gente tem parte do que o BMW Rider Experience faz, a gente tem nossos cursos de pilotagem, a gente tem os nossos workshops, e inclusive o workshop que o Roger faz, que é sobre GPS. Então isso aqui não substitui o workshop. No workshop sim, a gente aprende pra caramba. Aqui é muito mais uma palestra, muito mais para que vocês entendam um pouquinho do conjunto aí do que é o GPS, tá bom? Eu vou passar a palavra aqui pro Roger. Boa noite. Opa, boa noite. Pessoal, é um prazer estar aqui. Muito boa noite. Agradecer toda a equipe aí, agradecer o pessoal da BMW, do Rider Experience. E eu gostaria de agradecer especialmente a vocês aí que estão nos acompanhando, tá? É um prazer muito grande a gente estar aqui. Vamos tentar da melhor maneira possível. Tudo é muito novo para a gente aqui, mas a ideia é a gente ficar até um pouco mais tranquilo aqui para as coisas, para a pressão ir abaixando, né? Seguinte, para quem não me conhece, eu sou o Roger, tá? Eu sou formado em administração, trabalhei quase 20 anos aí com auditoria de sistemas. Atualmente eu faço consultoria na área de planejamento de viagens de moto, principalmente na América do Sul, tá? E eu sou o instrutor aqui da BMW, do Rider Experience, na área de GPS, tá bom? Hoje aqui eu trouxe para vocês 3 grandes blocos de informações, tá? A gente vai falar um pouquinho hoje aqui sobre configurações, tá? Muita gente às vezes compra o GPS, começa a usar e o GPS começa a dar umas cabeçadas, leva a gente para às vezes uns caminhos que a gente não gosta e tal, e depois a gente fica questionando, poxa, mas será que meu GPS está com problema? O que será que está acontecendo? Então vamos revisar um pouquinho essas configurações que são muito importantes. Essas configurações vão funcionar para qualquer aparelho. Eu vou falar aqui muito da linha Garmin, tá? Da marca Garmin. Outros aparelhos vão funcionar também. O importante é que a gente capture o conceito, tá? Depois eu vou falar um pouquinho sobre as ferramentas de navegação, que é muito importante aqui a gente ter o conhecimento. Então eu vou começar a falar um pouquinho de mapas em papel e até percorrendo um pouco da onde a gente está hoje na questão de tecnologia, tá? E aí a gente vai fechar o conceito de hoje, a live de hoje, falando um pouquinho de coordenadas. Como utilizar as coordenadas no nosso dia a dia, tá? Então aquela coisa assim, eu vou visitar o meu parente lá, eu vou num churrasco na chácara do meu amigo, ou então eu vou num hotel fazenda.
e a gente pega aquele mapinha super atrapalhado, aquelas coisas do tipo, vire à direita depois do barzinho, passa um mata-burro, aquelas coisas que todo mundo já passou por isso. Galera, vamos usar as coordenadas e é muito mais fácil. E vai servir tanto num aplicativo de celular como num GPS, tá? Roger, você começou a falar sobre o GPS, aliás, a gente sabe que tem diversos modelos, marcas de GPS. Hoje, muita gente tem um modelo, quer dizer, que é produzido pela BMW, né, que é o Navigator. Você consegue falar um pouquinho talvez das principais diferenças entre o Navigator e as outras marcas, não? Sim, com certeza. Vamos falar um pouquinho aqui, vamos fazer uma apresentação geral, né? Eu não diria das outras marcas, eu vou focar um pouco aqui na linha Garmin, que é o que a gente trabalha no dia a dia, né? A Garmin oferece para a gente basicamente as principais duas linhas de produtos, a linha Zumo e a linha Navigator, né? A linha Zumo já é bastante consolidada no mercado, já tem aí muitos anos, né? E essas duas linhas elas são focadas em uso em motocicleta, tá? A linha Garmin tem outras linhas aí, a linha Garmin, a marca Garmin, né, tem outras linhas de produtos que vão servir para caminhões, carros, enfim. Mas para motocicleta a gente tem que pensar que um GPS instalado ali no painel da motocicleta, ele sofre ali com as intempéries, né? Então a gente tem temperatura solar, raios solares, a gente tem vibração, poeira, umidade. Tudo isso já foi pensado, foi planejado. Então, a linha Zumo é uma linha mais comum, tá? E que serve para todos os modelos de motocicleta, outras marcas, enfim. E a linha Navigator, tá? Qual que é o diferencial disso? A linha Navigator, ela faz todas as funções que já tem na Zumo, só que ele tem, por exemplo, ele consegue fazer a leitura dos sensores da motocicleta, tá? Então é como se fosse telemetria mesmo. Quando a gente fala leitura de sensores, você entra num aplicativo ali que é Minha Moto, alguma coisa assim, e ele te traz, por exemplo, quantas vezes você acionou o freio traseiro, o freio dianteiro, quantas vezes você mudou de marcha, revisão, um monte de informações ali disponíveis no painel do teu GPS, tá? Então ele faz essa leitura. Foi feita uma parceria, enfim, BMW com a Garmin, e eles desenvolveram um produto que serve muito para a linha GS. Se eu não me engano, a XR usa também, né? Ele tem aquele suporte, né? E a GS, a 1250 agora, a 850, enfim, ele já tem lá o suportezinho para você colocar o Navigator. Hoje está na geração 6, tá? Então é isso, tá? A linha Zumo e essas principais diferenças aí para a linha Navigator, tá? Roger, eu sei que o GPS tem centenas de funcionalidades. Existem algumas configurações básicas e as mais importantes para a gente conseguir sair do zero e já começar a aprender um pouquinho? Ou seja, qual seria o primeiro degrau, o primeiro passo aí para quem quer saber, entender melhor sobre o GPS? Perfeito. Configurações básicas. Perfeito. Pessoal, é o seguinte, ó, é importante, tá? Eu trouxe aqui para a gente discutir um pouquinho esse painel aí que é a tela inicial do Navigator. Esse aqui é o Navigator 5, não teve muita alteração para o Navigator 6, mas eu vou falar os próximos 3 slides, eu vou falar com base nessa tela inicial, tá? A gente tem aí no canto aí, vocês estão vendo que tem que já está selecionado, que são as configurações, tá? Então a gente entra em configurações e eu vou falar do modo de cálculo de rota, tá? Nós temos aí a primeira imagem, você vai entrar em navegação, né? Depois, na sequência, a gente tem o modo de cálculo, tá? E aí já está selecionado ali, por exemplo, mais rápido. O que significa isso? Significa que quando a gente colocar um caminho que a gente quer fazer no GPS, um destino, né, um endereço, ele vai levar a gente pelo mais rápido. Por que eu aconselho a gente deixar no mais rápido? Embora você possa fazer uma configuração aí de estrada com curva, fora de estrada para quem vai fazer um off-road, né? Ou então um caminho mais curto, tá? É importante para que cada viagem que você vai fazer, dá uma revisada nisso. Cada viagem tem a sua particularidade, né? Uma viagem não vai ser... Às vezes você precisa ir para o teu destino mais rapidamente, ou às vezes você quer pegar uma estrada com curva, então revisem isso, tá? Eu só faço uma pequena ressalva. Se você for navegar, se você for transitar em centros urbanos, principalmente os maiores centros urbanos aí, eu aconselho você deixar no mais rápido, tá? Se você deixar num caminho mais curto, às vezes pode te levar para uma região um pouco mais perigosa, enfim.
Então é legal a gente deixar no caminho mais rápido, tá? No modo de cálculo mais rápido, e o GPS vai te levar nas principais vias, nas principais avenidas, tá? Com mais segurança, né? Dando sequência, recálculo fora de rota. O que significa isso? Por padrão, ele já deixa mais ou menos ali no automático, tá? Mas é o seguinte, você entra em navegação, recálculo fora de rota, e você pode escolher para que, se você colocar um destino e eventualmente você sair daquele, por algum motivo ali você errou o caminho, ele automaticamente recalcula e te coloca no caminho certo, tá? Serve basicamente para isso. Veja, são questões básicas, tá? Mas a gente tem que seguir um pouquinho assim para que a gente vá criando esse conceito de sempre revisar essas funcionalidades antes de cada viagem, né? E isso é muito legal, os recursos a evitar, tá? Então, se a gente entra ali em navegação, evitar, pessoal, tem uma lista de itens ali que você pode selecionar para que, eu quero pegar uma estrada, mas eu não quero pegar pedágio. Então você pode selecionar para evitar pedágio. Eu quero evitar balsa, putz, eu não me sinto bem com balsa, tal, evita balsa. Evita estrada com terra, por exemplo, evita retorno, enfim, tem uma série de itens. E aí, pessoal, não tem uma regra, não tem o que é certo e o que é errado. Vai de cada um, né? De acordo com o seu perfil, de acordo com o perfil da sua viagem, tá? Então essas são as configurações básicas aí que a gente pode logo de início aí tá revisando, né, nos nossos caminhos, tá? Vamos falar um pouquinho agora das ferramentas de navegação, tá? Legal. Aliás, quer dizer, fora o GPS, a gente consegue abandonar de uma vez por todas o papel ou não? Porque eu vou ser super honesto. Eu faço minhas viagens, mas eu não deixo de levar na bagagem. Aliás, nas minhas palestras de planejamento de viagem eu falo isso. Leva o seu GPS, mas leva também um mapa. O físico, o mapa de papel. Você se aconselha ainda a levar um mapa de papel ou não? Perfeito, perfeito. Pessoal, hoje tecnologia a gente tem e a tecnologia hoje nos auxilia demais, né? Quando a gente fala usar um mapa em papel, usar aqueles mapas grandes que tinha, 4 rodas, enfim, na cidade realmente já não faz muito sentido, né? Mas para uma viagem e num planejamento de viagem, é excelente, é muito legal isso. Você chama teus amigos para tua casa, abre aquele mapa numa mesa como essa aqui, todo mundo debruça ali e já começa a traçar uma rota. Então assim, o mapa em papel vai te ajudar no planejamento de um roteiro, vai te ajudar para servir de consulta durante a viagem, né? Pessoal, caiu uma barreira, isso acontece. Acontecia, por exemplo, às vezes na América do Sul, às vezes o pessoal bloqueia a estrada, tem algum problema ali. Aí o que você faz? Você recebe a informação de que, poxa, caiu uma barreira ou então uma estrada está bloqueada, abre o mapa, escolhe um outro caminho, coloca esse novo caminho no teu GPS e bacana, pronto. Agora, ficar na telinha do GPS ali buscando uma alternativa é ruim. Então, o mapa em papel te ajuda, te dá aquela visão espacial. Exato. Tá? Exato, eu sinto isso também, porque no GPS, por mais que você tire o zoom e vá diminuindo para ver o mapa de uma maneira mais ampla, nada substitui você pegar um mapão, abrir para ter uma ideia de todo o entorno. Isso faz toda a diferença. Aliás, o dia que vocês estiverem viajando por qualquer lugar, quando você estiver na dúvida e resolver perguntar para um morador local ali se você está certo ou não, é muito mais fácil para você virar para um morador local mesmo e abrir um mapa e falar onde é que a gente está, o que você recomenda para a gente, esse rio aqui está cheio ou não está cheio, dá para passar. É muito melhor você mostrar esse mapa de papel para ele do que mostrar via GPS. É claro que o GPS vai te dar muito mais informação, mas leve sempre o mapa físico porque não pesa e ocupa pouquíssimo espaço. E outra, mapa não quebra, mapa não acaba a bateria. Exato. Se você cuidar dele, ele não vai rasgar, não vai molhar, entendeu? E outra coisa, no final da viagem, você marcou toda a tua viagem e você pega, faz um quadro e coloca na tua parede, né? Legal. O troféu da viagem. Então, o teu mapa em papel ele é bem legal, né? Vamos falar agora das ferramentas eletrônicas, tá? Então aí, vamos falar agora do GPS em si. Pessoal, o GPS é a sigla do Global Positioning System, o sistema norte-americano de posicionamento global, tá? Existem outros sistemas aí, só que o GPS ele é o americano, tá? O que significa o GPS então? É uma constelação formada por cerca de 30 satélites, tá? Dispostos em 6 planos orbitais, tá?
Ele foi disponibilizado ao uso civil a partir do ano 2000, tá? Eu ia falar Bill Gates. O Bill Clinton fez um decreto lá, era de uso somente militar. A partir do ano 2000 ele passou para ano civil. Hoje, mas quem mantém ainda é o Exército dos Estados Unidos, tá? Só que a partir do ano 2000, todo mundo... Então temos aí 20 anos de uso de GPS, né? Olha lá, os satélites possuem um relógio atômico interno e enviam à Terra informações, como a posição na órbita e horário. Isso é uma loucura, tá? O que é um relógio atômico? Então vamos lá. Você tem lá o satélite, o relógio atômico, ele é baseado geralmente num elemento chamado Césio-133, tá? Qual que é a característica desse elemento? Quando esse elemento ele é submetido a um campo eletromagnético, ele entra num padrão vibratório, tá? E ele é fixo isso. Estamos falando o seguinte: a cada 9 bilhões, 192 milhões, 600 e tantos mil oscilações correspondem a 1 segundo. E isso não modifica, tá? Com essa característica, com essa particularidade, o que eles fizeram? Espalharam satélites pela órbita terrestre com relógios atômicos. O que tem esse relógio atômico? O sincronismo dele é absoluto, então todos os relógios estão funcionando exatamente sincronizados. E aí o que acontece? O satélite envia para a Terra o sinal, dizendo o seguinte: eu sou o satélite 3, 4, ele fala a minha posição na órbita é X e o horário. Aí o que acontece? Aí vem a segunda parte da história. Quando você liga o teu GPS, quando você liga o teu celular, ele captura o sinal, né? Que é um sinal de rádio. E aí, por exemplo, o satélite 1 envia informação. Olha, eu sou o satélite 1, são 22 horas. Tá? Aí, muito pouco tempo depois, fração de segundos depois, o satélite 2 vai enviar a mesma informação. Sou o satélite 2, são 22 horas. Opa, temos uma diferença, né? Uma pequena diferença, mas existe. Satélite 3, a mesma coisa. Eu sou o satélite 3, 22 horas. Com base nessa pequena diferença de tempo, ele consegue fazer um cálculo matemático chamado de trilateração. Não é triangulação, tá? A trilateração, ela é o cálculo feito com base na distância e não no ângulo, tá? Aí, hora que o receptor, então, ele recebe o sinal, ele calcula isso e aí ele consegue saber a posição exata que ele está no território, na superfície terrestre. Tá? Com 3 satélites, você já tem uma posição bastante precisa. Com 4 satélites você conseguindo enxergar, né, com o teu equipamento, 4 satélites, você já consegue inclusive altitude, enfim. Quanto mais satélites, maior a sua acuracidade, né? Aliás, existe também, por exemplo, acontece com bastante frequência comigo, às vezes você está com o GPS dentro da sua garagem ainda, você liga e ele fala assim, dificuldade de encontrar satélite, continuar pesquisando, e aí às vezes demora mesmo, às vezes você precisa desligar tudo e reiniciar para que ele recomece essa pesquisa e essa procura dos satélites e encontre. Muita gente já liga a moto, já coloca ali e quer que isso funcione num estalo de dedo. Alguns GPS levam um pouquinho mais de tempo para encontrar o satélite, mas mais cedo ou mais tarde acaba encontrando o negócio. Né? Às vezes tem algum errinho, às vezes o sinal rebate, às vezes em prédio ou em montanha, enfim. Costuma dar, às vezes, algum não tão ajustado, tá? Mas isso é difícil acontecer. Tá? Roger, você acha que, por exemplo, se a gente estiver andando no off-road, assim, num lugar que tem a árvore mais fechada, a árvore também pode interromper o sinal do satélite ou não tanto? A não ser que você esteja na Amazônia. Lá. Aí vai ter que ser uma floresta bem fechada, tá? Eu nunca passei por isso, mas enfim, pode acontecer, mas é mais difícil, tá? Geralmente concreto, superfícies às vezes espelhadas, prédios, aí é um pouco mais difícil, tá? Mas em campo aberto isso praticamente não acontece, né? Só para a gente fechar aqui esse slide, eu falei do GPS, que é o sistema norte-americano, né? Que é o Global Positioning System. Existe o GLONASS também, que é bastante popular, né? Que é o sistema russo com 24 satélites. A gente tem o Galileu, que é o da União Europeia, né? É a constelação da União Europeia, com 22 satélites. E a gente tem o COMPASS, ou o Beidou, que é o da China, com 35. Tá? Então, aqui só para a gente exemplificar, a gente tem aqui o território do Brasil, e vamos supor o seguinte, vamos falar que o primeiro satélite está ali com uma área de cobertura
pegando a região de Campo Grande ali, tá? Então quando você ligou o GPS, você está mais ou menos onde está esse círculo azul aí, o receptor identifica que você está mais ou menos nessa área, tá? Mas ainda não é possível saber onde você efetivamente está. Um segundo satélite, a gente tem uma área de cobertura, por exemplo, Brasília e região. Opa, surgiu aí uma área de intersecção, né? Mesmo assim, é uma área muito grande, tá? Já é uma área muito boa, mas né, é muito grande. Se a gente pegar, por exemplo, um terceiro satélite com uma área de cobertura ali de Curitiba, aí a gente já consegue ter mais ou menos a intersecção dessas três áreas aí, a gente já tem uma área, a área, né, a intersecção da área de cobertura de pelo menos 3 satélites nos fornece a localização. E aí já tem uma precisão muito, muito grande, tá? Eu estou dizendo com 3, com 4 a precisão seria maior ainda, tá? E aí a gente entra nos navegadores automotivos, tá? O que a gente popularmente fala que é o GPS, na verdade é o navegador automotivo, tá? E aí o que ele precisa para funcionar, tá? E o navegador, estamos falando de Zumo, estamos falando de outras marcas, estamos falando de Navigator, enfim, são os navegadores automotivos. Então, além do sistema operacional e de um processador, o navegador ele necessita de um mapa base para servir de referência. O que é isso? Se você comprar um GPS e não instalar nenhum mapa nele, você vai ligar, ele vai te dar a tua posição, no máximo ali as coordenadas, mais um plano, uma área branca no fundo. Aí você não faz nada com aquela informação. Ele precisa saber, ele precisa ter um mapa para dizer o seguinte: tudo bem, onde eu estou e o que eu quero fazer, para onde eu quero ir, né? Então precisa de um mapa base. Aí, para que você defina uma rota nele, coloque um destino, você precisa de parâmetros definidos pelo usuário. O que são esses parâmetros, pessoal? No começo da nossa live a gente falou isso. O GPS precisa saber, cara, o modo de cálculo que você quer utilizar, os recursos que você eventualmente precisa evitar. Então ele vai compor isso. Então ele vai usar o mapa base, ele vai usar os parâmetros e aí são os waypoints, né? O ponto de partida é onde ele está, mas a parada intermediária, o destino, e aí ele compõe, quando você coloca o endereço, ele pega todas essas informações. Então assim, com todos esses parâmetros combinados, o navegador calcula e apresenta o melhor caminho. Só lembrando, pessoal, você não escolhe rota no GPS, tá? O pessoal às vezes fala, mas eu quero ir para Curitiba, eu estou aqui em São Paulo, eu quero ir para Curitiba. O GPS vai te dar lá, por exemplo, uma BR-116. Ah, mas eu quero ir pelo Rastro da Serpente. O GPS, você precisa falar para ele o que... Então, como é que você conversa com o GPS? Você vai colocar pontos, você vai colocar waypoints intermediários, fazendo com que ele escolha a rota que você quer seguir. Você não vai lá dizer, GPS, eu quero ir pela estrada XP. Não, entendeu? Então, assim, você vai conduzindo para que ele, né, te leve ao caminho. Pessoal, só uma coisa, eu estou acompanhando vocês aqui, eu estou vendo que tem um monte de perguntas chegando, fiquem tranquilos, a gente vai tentar, a gente está com uns 30 minutos agora de live, a gente vai tentar inserir uma outra pergunta aqui ou uma outra resposta nessa nossa live, eu sei que tem muita dúvida pipocando aí com vocês. A gente vai tentar sim responder entre um tema e outro, mas fiquem tranquilos que a gente vai depois pegar todas essas perguntas que vocês tiverem e responder e disponibilizar no nosso canal aí, fica tranquilo, tá bom? Daqui a pouco, dentro de, sei lá, possivelmente mais 1 ou 2 horas, a gente já entra e começa a responder parte dessas perguntas aí, beleza? Então vamos lá. E aí você tem os dispositivos GPS, tá? Esses são dispositivos mesmo, mas eles são um pouquinho diferentes, tá? Eles funcionam aí com uma carta topográfica, vai ter a questão de relevo. Isso aqui, pessoal, é muito útil para atividades ao ar livre, como mountain bike, escalada, enfim, tá? Eles fornecem para a gente aí as coordenadas geográficas, altitude, né, em relação ao nível do mar, ou seja, possui um altímetro, um barômetro, enfim. Ele é um pouquinho diferente, não é um navegador, mas é para você utilizar ele ao ar livre, tá? Ele tem uma funcionalidade um pouquinho diferente, mas a ideia é essa, tá? É você poder utilizar em qualquer situação. E aí a gente entra tecnologia e aplicativos. Hoje, a gente tem muita tecnologia, aplicativos dos mais... Acho que todo dia lança coisa novidade, né? A gente não consegue nem ficar a par, né?
Aí eu trouxe alguns aqui para você, para a gente falar, só com alguns exemplos, né? A gente tem Google Maps, Waze, Maps.me, tem o da BMW, que é o motor de Connect, que ele faz a conexão com o painel TFT, enfim. Mas aí a gente tem que fazer uma ressalva, tá? O aplicativo ou o celular, para a gente estar utilizando ele na motocicleta, ele funciona, né? A gente sabe que funciona, muitos de nós aqui a gente usa de vez em quando, né? Acredito que muitos de vocês. Só que é o seguinte, o celular hoje, ele funciona para uma gama imensa de atividades, né? Só que se a gente coloca ele, por exemplo, num automóvel, tá? Eu vou dar um exemplo aqui. Se a gente coloca um Waze, uma coisa, num automóvel, já vista os motoristas de aplicativo, quer dizer, já é uma ferramenta bastante consolidada, mas num automóvel, vamos pensar o seguinte, um automóvel você tem um ambiente minimamente controlado. O que eu quero dizer com isso? Você tem ali uma temperatura que você vai conseguir regular pelo ar-condicionado, você vai ter um isolamento mais ou menos eficiente ali contra a vibração, poeira, coisa do tipo. Numa motocicleta, você vai colocar um celular numa motocicleta, num guidão, por exemplo, ele vai funcionar, mas a faixa de utilização que você vai poder utilizar aquele celular sem que você estrague o teu celular, sem que você diminua a vida útil dele, essa faixa de utilização vai ser bastante pequena. O que eu quero dizer com isso? Você vai usar normalmente, mas o ideal é que seja num dia mais frio, né? Numa temperatura de 12 a 20 graus, por exemplo, uma estrada plana, né? Um dia seco, nada de chuva, off-road, nem pensar, né? Agora, imagina o seguinte, Brasil, verão, 32, 34 graus, eu não estou nem extrapolando, né? Você pega um dia quente, você pega raio solar em cima, teu aparelho vai facilmente estourar aí 40, 50 graus, fácil. Aí você começa a usar o Waze, ou seja, troca de dados, ele aquece mais ainda. Você vai estar conectado com ele aqui na bateria, né? Carregando a bateria, mais calor. Você colocou ali no guidão da motocicleta, motor ligado, mais calor. Pessoal, é a receita é a tempestade perfeita. O celular vai explodir. Tem um amigo meu, viajou para o Nordeste, no verão, ele estourou mesmo 2 celulares, tá? Em uma semana, 2. Então assim, vai funcionar? Vai, mas vai afetar a vida útil, né? Então assim, ele não foi exatamente desenhado para isso. Embora a tecnologia do celular atualmente já superou a tecnologia do GPS, tá? Nós temos hoje mais tecnologia e os aplicativos estão aí mostrando isso. Então assim, ele já tem. Só que vamos pensar, o GPS ele foi feito para aquela finalidade. Eu gosto um pouco disso, tá? De deixar coisa específica para aquele fim, né? Então o GPS ele foi desenhado para aquilo, para pegar vibração, poeira, chuva, principalmente a linha. Não são todas as linhas, né? Mas a linha Zoom, a linha Navigator, né? Já foi pensado nisso, foi projetado. E ok, ele pode ter um pouquinho mais de delay do que o celular, ele pode ter, às vezes, dar uma cabeçada, outra, mas ele foi feito para aquilo, então você não vai estar estragando, né? Mas vai de cada um, né? Aqui eu só estou enfatizando isso porque é uma coisa que a gente vê, a experiência, né, traz para a gente, mas cada um, né, com a sua... Roger, daqui a pouco eu vou começar a abrir para uma outra pergunta aqui, porque o pessoal está na dúvida. Aliás, uma dúvida que eu acho que vai ser fácil de você responder. Vamos a lá. altitude implica no sinal? Está mais alto ou está mais baixo pode influenciar no sinal? Não, acho que quanto mais alto, melhor. Né? Quanto mais alto, ele vai estar mais perto do satélite. Então, eu acho que... tem mais alguma aí? Deixa eu ver. Troquei a 1200 por 1250, porém não consigo usar o GPS com o controle do punho. Talvez eu mesmo possa te responder isso aí. Se você está com dificuldade de colocar no punho ali, normalmente o primeiro botão da esquerda do seu punho, que é um menu, você tem uma retinha e uma setinha para cima, uma retinha e uma setinha para baixo, que é esse botão da sua 1250. Se você apertar esse botão para cima e manter apertado, você vai ver que no topo à esquerda do teu painel TFT vai sair
vai sair de um ícone escrito TFT e vai para uma telinha escrito NAV, de nave, de navigator. Então tenta isso. Quer dizer, eu acho que você já deve ter tentado fazer isso, mas normalmente é só isso. Para que você consiga usar o punho, você precisa pedir pro GPS mudar através daqui. Então, um dedo para cima ali no botão de menu, você vai de TFT para navigator. Aí você usa aquele anel para dar zoom in, zoom out, ou para ir para a tela da esquerda ou para a tela da direita. Alguma coisa a acrescentar com relação a isso ou não? Perfeito, perfeito. Joia. Vamos lá então. Você acabou de falar do painel TFT, eu vou falar um pouquinho dele aí. Tá. Painel TFT e a gente tem a linha agora, o Navigator 6, né? E aí explorando um pouquinho isso aí. Eu queria fazer algumas considerações sobre o painel TFT e uma interação que ele faz, né? O painel TFT, pessoal, é espetacular, tá? Mas ele não possui um GPS nativo, tá? Então deixa eu explicar um pouquinho o que acontece. O pessoal da engenharia, eles foram muito inteligentes, tá? O pessoal, a engenharia da BMW. Eles desenvolveram um painel que ele aceita, através de um aplicativo de celular, via Bluetooth, ele aceita, não são comandos, mas ele te dá orientações na tela. Por que isso é genial? Porque você não tem que ficar atualizando o mapa, tá? Ele não tem, por ele não ter um GPS ali no painel, tá? É só uma interação com o aplicativo. Todo, que seja banco de dados, interação, é tudo via aplicativo. O painel ele só replica a informação da direção, tá? Então você não tem que atualizar nada no painel, enfim. Tudo isso é feito via aplicativo, tá? E aí o que você tem que fazer então? Como é que esse painel funciona? Ele recebe instruções via Bluetooth do aplicativo BMW Motorrad Connect, né? Então o que é? Você instala o aplicativo e aí você faz o pareamento do aplicativo com o painel e aí você coloca endereço aqui, coloca teu celular no bolso, né? E você vai recebendo no painel da motocicleta as instruções. São instruções básicas, tá? Mas que já te dão aí uma ajuda imensa, né? Por exemplo, aí, como vocês podem ver na tela, tá dizendo aí, ó lá, na Great Cambridge Road você vai virar 1,2 km. Então são as instruções básicas. Você não vai se perder, mas ele vai te dando... Então ele não vai te mostrar um mapa, tá? Mas ele vai te mostrar as instruções, né? E aí, isso aí é o que a gente chama de uma navegação cotidiana, tá? É uma navegação que é ponto a ponto, ou seja, você colocou ali, isso é muito útil, por exemplo, nos centros urbanos, nas cidades, né? Não é para você fazer um planejamento de viagem, nós vamos falar um pouquinho disso depois, tá? Mas isso aqui vai te ajudar no dia a dia, tá? Casa, trabalho, casa de um amigo, alguma outra coisa que você tem que fazer, visitar uma pessoa, então isso vai te ajudar nesses deslocamentos. Pequenas viagens também, final de semana, enfim, mas você não vai fazer um planejamento de viagem, tá? Através desse sistema. Uma coisa não substitui a outra, né? Vamos supor, você com o teu celular e com seu painel TFT, você não substitui necessariamente uma funcionalidade de um Navigator, né? Então, o Navigator, ele é muito, e a gente fala bastante isso no nosso workshop de GPS, é para você fazer o planejamento de viagem. Você pode usar o Navigator também no dia a dia, obviamente, tá? Mas essa solução do painel, ela é aquela coisa cotidiana, prática, rápida, tá? E o Navigator, através, por exemplo, você vai fazer um planejamento de viagem, então você vai fazer o teu plano dia a dia, você vai montar o teu plano, por exemplo, no Basecamp, e você vai pegar toda aquela massa de dados e vai colocar no teu GPS. E você vai na tua viagem dia a dia, viajando. Então, essa a diferença entre uma coisa e outra. Porque o GPS, ele aceita o planejamento de viagem, que é um planejamento de viagem personalizado. Tá? Sabe o que eu queria, Roger? Você consegue falar um pouquinho? Você falou um pouco sobre Basecamp e tal. Eu acho que a galera está super curiosa para saber exatamente como faz isso. Ou seja, em vez de eu abrir meu Navigator lá e pedir para ir do ponto A para o ponto B e deixar que ele resolva e faça o seu próprio caminho, como eu consigo fazer o meu caminho passando exatamente por onde eu quero? Você passa um pouco sobre isso, assim, porque eu queria que a galera entendesse, porque na verdade foi uma dúvida minha até muitíssimo pouco tempo atrás, porque o GPS resolvia o meu caminho e ele tipo mandava em mim, eu quero mandar nele, entendeu? A gente tem que tomar um pouquinho de cuidado, porque o conceito do GPS é exatamente esse. Quando você coloca um endereço,
você está atribuindo ao GPS a solução daquele problema. Então você não vai, não tem discussão com ele. Você colocou o problema, ele vai te resolver e vai te dar a solução. Ah, mas o GPS, eu não gostei disso. Cara, então vamos tentar contornar, tá? Mas é assim que essa tecnologia funciona. Quando a gente fala de Navigator, quando a gente fala de planejamento, aí você pode, por exemplo, em ferramentas como o Google, tá? Como um Google My Maps, como um Google Earth ou como o próprio Basecamp, traçar o teu plano ali de viagem, dia a dia. Pode ser uma viagem de final de semana, pode ser uma volta ao mundo, tá? Você vai passar vários meses, não importa. Você vai fazer o teu dia a dia e aí você já coloca, eu quero visitar a cachoeira XPTO, eu quero ir no mirante, não sei de onde, eu quero comer num restaurante especial. Tudo bem, você já faz isso no conforto da tua casa. Você não vai fazer isso saindo do hotel apressado e coloca. Não, você já faz isso de uma forma antecipada. Você já faz a tua pesquisa, né? E aí você monta esse banco de dados e aí você coloca no teu GPS. No dia que você estiver lá, dia 1, você chama na tela o dia 1 e manda ele ir. Ele já vai te obedecer. Dia 2, mesma coisa. E assim a tua viagem vai fluindo. Só que você já fez o planejamento. Deu um problema, como eu falei no começo. Deu um problema, aqui a gente vai ter que desviar um caminho. Beleza, pega o mapa em papel, abre. Você está lá no meio, não sei da onde, da Argentina, enfim. Abre o seu mapa em papel, traça novamente o teu dia, coloca aquele dia do GPS e aí você faz aquele dia que foi especial. O outro dia já vai estar lá, você já planejou, o outro dia não teve nenhuma alteração e você continua. Tá? A ideia é mais ou menos essa. Tá? Tem uma pergunta que talvez você consiga ajudar a gente aqui. Como programar para passar por cidades no meio do caminho sem ir até o centro da cidade? Aí é por waypoint, a gente pode conduzir, acho que eu falei um pouquinho disso, a gente vai colocar waypoints onde eu quero passar e quando você colocar uma reta passando por aqueles waypoints, ele já vai desviar da onde você não quer ir, né? Porque quando você coloca uma cidade, o GPS te leva no centro da cidade, tá? Isso é por padrão. Tá? Ou seja, existem dois tipos de navegação. A navegação que o GPS estabelecendo configurações pré-determinadas, né? Evitar Perfeito. Estrada de terra, evitar não sei o que, tem a maneira de navegar que é automática do GPS e a maneira de navegar que você definiu que é planejada. Exatamente. E para planejar é sentar no computador e fazer antes, né? Você não consegue... Você pode fazer, por exemplo, no Navigator, você vai lá, entra no planejador de viagem lá e você pode... Só que não é uma ferramenta prática para você fazer uma viagem no GPS, na telinha. Isso não é prático, tá? Então a gente usa uma ferramenta que você pode fazer no Google, por exemplo, e depois passar e usando o Basecamp como uma ponte, tá? Porque o Basecamp vai fazer, além dessa ponte, ele vai fazer uma conversão de arquivos, enfim, isso é um pouquinho mais técnico, né? Mas a partir do momento que você colocou isso no teu GPS, aí você vai tranquilo, tá? O Demo, só para a gente fechar o conceito aqui. Então, aplicativos aí, a gente tem também, lembrando que tem o Garmin, que é o Smartphone Link, ele conversa com o Navigator 6, conversa com a linha Zumo, tá? E esse é um aplicativo também bem bacana e você já pode, por exemplo, monitorar o trânsito, consegue monitorar, por exemplo, achar pontos de estacionamento, consegue monitorar o clima do teu destino, clima e temperatura, né? Inclusive até colocar um endereço lá e mandar via Bluetooth para o teu GPS, tá? Ele também aceita isso aí. É isso aí. Aí, a gente já até entrou nisso, hein, Frazão? Tá. Que é a navegação cotidiana e planejada, mas é o que eu expliquei para vocês, tá? A cotidiana é aquela simples, tá? Do dia a dia, e a planejada, que é o que a gente aborda no nosso treinamento, no nosso workshop de GPS, que é justamente a gente fazer todo um plano de viagem e pegar essa massa de dados e colocar, e aí dia a dia a gente ir seguindo aquele plano. Tá? É muito difícil fazer a rota no GPS, ou seja, eu com o GPS na minha mão aqui, é muito difícil roteirizar através dele ou ele é mais... Não. Se você for fazer um plano, você tem que ficar dando zoom até selecionar exatamente, porque assim, às vezes você não dá o zoom, você coloca um ponto, você pensa que aquele ponto está em cima da estrada e não está. Ou às vezes é uma estrada de mão dupla e você está jogando ele para um outro lado da pista. Então assim, é por isso que eu não aconselho muito fazer, mas dá para fazer, no GPS dá para fazer. Mas aí você vai ter que treinar um pouquinho. Tá? Legal. Vamos para as coordenadas aqui? Vamos lá, maneira mais breve aí, porque aí a gente consegue entrar com mais perguntas tá aí bom. Que a galera está querendo fazer mais. Coordenadas, vamos usar as coordenadas. Aqui é basiquinho, vamos resgatar do que a gente aprendeu na escola. Pessoal, aqui o Mapa Mundi.
Então assim, vamos dividir o planeta. Meridiano de Greenwich e a linha do Equador, tá? Meridiano de Greenwich. Pessoal, é o seguinte, pega o planeta na mão. Planeta é redondo, é uma bola, não é quase redondo. Se a gente olhar o planeta por cima e a gente fizer uma divisão no meio, meridiano de Greenwich, nós temos 180 graus para um lado, 180 para o outro, tá? Se a gente fizer a mesma coisa na linha do Equador, olhar o planeta aqui, se a gente fizer um corte horizontal, nós temos 90 graus da linha do Equador para o Polo Norte, 90 graus para o Polo Sul, tá? Conceitos basiquinhos aqui, só pra gente, né? Linha do Equador, então são as linhas de latitude, são paralelas ao Equador. E nós temos Trópico de Capricórnio, Trópico de Câncer, enfim. E as linhas de longitude, tá? Que é como se a gente estivesse fatiando o planeta, tá? Bacana, então. Aí, nesses conceitos, o que a gente tem? Hemisfério norte, tá? Partindo aí do Equador, hemisfério norte, hemisfério sul, hemisfério oriental ou leste e o oeste, onde nós estamos, tá? Quando a gente começa a combinar tudo isso, a gente tem norte e leste. Pessoal, eixo XY aí, sem novidade, né? Detalhe é o seguinte, olha os sinais, mais, tá? Ou seja, tudo que tiver nesse quadrante aí vai ter coordenadas mais, ou caracterizadas por N e E. O E é o leste, né? Ou east, tá bom? E aí nós temos o sul ou leste, e aí representado pelo menos e mais. A mesma coisa o norte ou oeste, mais, menos. E aqui o sul ou oeste, onde a maior parte do território brasileiro se encontra, né? No SW ou S-oeste, né? Do sul-oeste, sul-oeste, menos. E aí o que eu fiz aqui? Eu selecionei 4 localidades em cada um dos quadrantes só para a gente falar um pouquinho, né? Monte Fuji ou Sydney Opera House, então cada um está no quadrante. Pessoal, coordenadas, quando a gente fala de coordenadas, existem 3 formatos que são os principais, tá? O primeiro formato aí, graus, minutos e segundos. Só que é muito ruim, é um pouco ruim a gente ficar usando essa terminologia, essa simbologia de graus, de minutos e segundos, tá? Aí a gente tem a coluna do meio que é graus e minutos decimais. Também não ajuda muito, tá? Agora, vamos nos concentrar nos graus decimais, tá? Existe uma regra de conversão para cada um desses, tá bom? É uma conversão de uma base 6, que é minuto e segundo, para uma base decimal. Não vou entrar nisso aqui agora, tá? Mas graus decimais, que é a última coluna, é o formato que a gente sugere. Por quê? É o formato usado pela plataforma do Google e pode ser facilmente configurado para se tornar o padrão no GPS. É uma mão na roda. Não só no GPS, pessoal, aplicativo de celular. Você usa o aplicativo, você usa graus decimais, tá? Só lembrando é o seguinte, você tem que respeitar a nomenclatura correta, tá? Então por exemplo, o Brasil, a maior parte do território brasileiro é menos, então você vai colocar lá, por exemplo, pão de açúcar, menos 22 ponto, não é vírgula, é ponto, e aí toda casa decimal pode ser 5 ou 6, não interfere, vírgula, espaço, menos 43, eu estou dando um exemplo real aqui, menos 43 ponto e o restante das casas decimais. Você acha que a gente conseguiria mostrar talvez algum exemplo real ou ir para uma tela do Navigator para o pessoal conseguir ter uma referência mais, por exemplo, aonde encontrar isso aí? Eu tenho telas aqui. Ah, ótimo. Eu tenho telas aqui. Legal. Então vamos lá. Como é que a gente faz isso? Vamos capturar isso do Google, tá? Vamos começar do basiquinho então. Abram o Google Maps, tá? Todo mundo utiliza o Google Maps. Por exemplo, eu quero ir para o Rio do Rastro, tá? Pessoal, ajudem o GPS a ajudar vocês. Essa é uma frase muito... O que eu quero dizer com isso? Vocês vão dando zoom, vão colocando zoom, vocês coloquem um ponto exatamente onde vocês vão, tá? Não adianta, por exemplo, eu vou visitar o Parque Nacional Aparados da Serra. Aí o cara acha lá no mapa, clica, provavelmente você está clicando, se você clicar na nomenclatura lá, você está no meio do mato. Não é assim. Vão aproximando, vão colocando zoom até você dizer o seguinte, até onde eu vou com a minha motocicleta, ou o meu carro, não importa. Tem um estacionamento? Então qual que é a coordenada do estacionamento? Ah, o meu amigo me deu aqui o mapinha para o churrasco, não sei o quê.
aonde está a porta da casa dele. Então você pega a coordenada daquele ponto, tá? Em cima de uma rua, de uma estrada, tá? Então vamos lá, para o nosso exemplo aqui. Eu tenho o Rio do Rastro, eu coloquei um pontinho vermelho. O que é isso aí? Vocês vão dar o zoom, um clique no mouse apenas vai abrir essa janelinha, um quadrinho embaixo. O que é esse quadrinho? Ele já te mostra o endereço e essa numeração embaixo já é a coordenada no formato graus decimais, tá? Podem clicar em cima desse número, tá? Ele vai apenas marcar isso, tá? E o que está sinalizado aí com esse enquadramento vermelho aí já são as coordenadas. Basta pegar esse número e colocar em qualquer aplicativo de celular que ele vai funcionar. Google Maps, Waze, Maps.me, não importa, desde que vocês coloquem exatamente nessa ordem, tá? Menos, né, Você queria falar alguma coisa? Não, eu queria ver a tela. A gente consegue ver como a gente aplica isso na tela? Sim, já. Tá. Aqui então, essa telinha aqui do lado é simulando já de um aplicativo, isso aqui é o Google Maps, tá? Reparem ali, ó, que eu entrei no campo de pesquisa, tá? Vocês vão entrar no campo de pesquisa, coloquem as coordenadas na pesquisa. Quando você pediu ali para ele ir, né, para ele incorporar aquilo, ele vai te mostrar onde é o local e ali embaixo vocês estão vendo ali que ele já está abrindo rotas. Então você clicou rotas ali, ele já vai traçar uma rota do ponto que você está para o ponto da coordenada que você selecionou, tá? Como é que funciona isso no GPS? A gente tem que fazer uma pequena adaptaçãozinha aí no GPS, tá? Via Navigator, Zoom, enfim, e até outras marcas de GPS, não importa. A gente tem, vou falar aqui do Navigator, tá? Navigator 5, essa tela inicial dele aí, ó. A gente tem, vocês vão selecionar para onde, tá? Então é para onde. Nós temos que primeiramente buscar em favoritos as coordenadas. Então a gente vai adicionar atalho. Está selecionado aí, adicionar atalho. Aí nós vamos em coordenadas, ou seja, tem uma lista grande de atalhos que a gente pode selecionar. Então nós vamos, lá embaixo está coordenadas, seleciona coordenadas. Aí coordenadas já vai aparecer no menuzinho aqui, né, de favoritos. Aí vocês vão entrar em coordenadas, tá? Entrou em coordenadas, ele vai mostrar essa tela aí para vocês. No canto superior esquerdo tem essa chavinha de boca aí. Entrem na chavinha de boca porque vocês precisam fazer a configuração de graus decimais, tá? Qual que é a configuração de graus decimais? É esse formato que está escrito em cima aí, ó. Formato é H.DDD. outros 4Ds, tá? Como é que eu faço isso então? Na próxima tela tem aí, ó, formato das coordenadas. Entrem aí nessa seleção e coloquem, e tem uma lista grande, vocês vão colocar ali, nesse formato HDDD, tá? Colocou isso, pronto, o teu GPS já está adaptado, já está pronto para receber as coordenadas. E aí tem só uma pequena característica, tá? Quando você for colocar as coordenadas no GPS, não vai funcionar menos ou mais menos, enfim. Aí vai ser sul-oeste, por exemplo, aqui no caso do Brasil, aqui, isso aqui é perto aqui de São Paulo, é S, ou seja, de sul, 23 ponto, esse 55732 são 5 casas decimais, tá? O GPS são 5, não precisa 6, ele aceita 5 casas decimais. Isso é a latitude, tá? E aí o segundo elemento é O de oeste, 0,46. Por que o 0? Porque, lembra que eu falei que isso aqui é longitude, ele vai até 180 graus. Então aí no caso é 0,46. Ou seja, nós estamos a 46 graus a oeste do meridiano de Greenwich, tá? 46.76794, tá? E aí o que acontece? Vocês vão exibir no mapa, certifique-se de que vocês colocaram os números corretamente. Quando você vai exibir no mapa, vê se é o endereço exato que vocês querem ir. E aí pronto, o GPS já vai te apresentar um botãozinho, ir, enfim. E aí vocês vão seguir. Roger, a gente tem mais 5 minutos mais ou menos. Eu queria pelo menos fazer uma ou duas perguntas aqui. Uma que acho que se encaixa bem aí. Quando buscamos no Google Maps, ele traz 6 números na coordenada. No Navigator são 8. Onde encontrar esses outros 2 números? 8 no Navigator? Eu puxei essa tela aqui, são... Será que ele está contando de todas as... Ou será que é uma outra forma das coordenadas? Pode ser uma outra forma, pode ser uma outra forma da coordenada. Veja se você está nesse mesmo modelo de coordenada que a gente está usando. Veja se você está no modelo H.DDD.DDD.
DDDDD, tá? Acho que é isso, né? Não sei se eu falei um D a mais aí, mas enfim, é esse formato que funciona para graus decimais, tá? E aí você não tem que entrar com aquela simbologia de grau, de minuto, de segundo, enfim, tá? Tem a ver um pouquinho também, se é possível passar as programações do Google para o Navigator. Do Google, quando a gente faz uma rota no Google, e eu recomendo o Google My Maps, tá? O que é o Google My Maps? Todo mundo que tem uma conta no Google tem um Gmail, entra no Google Drive. Você entrando no Google Drive, ele tem lá o botãozinho de mais e você seleciona Google My Maps. Vai abrir um painel muito parecido com o Google Maps normal. Aí no canto superior esquerdo vai ter uma janelinha ali que você vai incluir rota. Quando você inclui rota, ele vai incluindo camadas. E aí basta você colocar o endereço. Eu quero sair aqui de São Paulo, eu quero ir para Florianópolis. Então você coloca São Paulo, Florianópolis, de Florianópolis, Caxias, Chuí. Enfim, você vai entrando e ele vai traçando já o caminho. Aí você pode alterar aquele caminho, tal como no Google faz. E aí você vai salvar um arquivo, tá? No canto superior esquerdo tem lá, perto do título, tem 3 pontinhos. Nesses 3 pontinhos você vai salvar o arquivo KMZ. Esse arquivo KMZ você coloca ele para dentro do Basecamp. E aí pronto, o Basecamp já faz uma conversão automática para GPX. Basta você plugar o teu GPS e colocar ele para dentro do teu GPS, né? Esse é o resumão do treinamento. Olha só, pessoal, é o seguinte, a gente tem mais 3 minutos. Normalmente, a gente tava com tudo programado para a gente encerrar a live agora, só que tá chovendo pergunta e a gente não queria deixar vocês sem respostas. Então vamos fazer o seguinte, a gente vai fazer um intervalo de 4, 5 minutos e vai começar a responder as perguntas de vocês agora, tá? Então vamos combinar aí que a gente vai ficar offline porque o Instagram interrompe automaticamente com 1 hora, então a gente vai ficar aí uns 4, 5 minutos offline e volta para essa live e a gente começa de novo já respondendo as perguntas de vocês. Segura um tempinho aí, pessoal, eu sei que tem um monte de perguntas, a gente jura que vai responder quase todas elas, de verdade. O que a gente souber também, né? O que a gente souber também, porque isso faz parte, você lembra? No começo da live eu falei, pessoal, é o passo a passo, é o primeiro degrau, a gente vai começar a entender o todo do GPS para depois entrar nos detalhes de cada uma dessas perguntas de vocês, tá bom? A gente já se fala, dá 5 minutinhos pra gente reestabelecer a live aqui do Instagram. Fechou? Até já! Voltamos então, galera? Eu acho que a gente voltou, estamos na live, espero que a gente não tenha perdido muito da nossa audiência aí. Bom, galera, eu não sei se todo mundo pegou o começo da minha explicação, lá no começo da live, o que eu falei para vocês? A gente ia fechar a live com 1 hora só, a gente sabia que ia lotar de pergunta e eu comentei com vocês o seguinte, calma, que esse é o primeiro degrau, a gente só vai situar todo mundo. Tem muita gente que conhece já alguma coisa de GPS, tem muita gente que não conhece ainda. O que a gente quer fazer é dar o primeiro degrau. A gente está falando de nível 1 de GPS, a gente quer falar de coordenada, a gente quer falar sobre os sistemas de latitude, longitude, esse tipo de coisa. Se acalmem, fiquem tranquilos que a gente vai tentar responder todas as perguntas. A gente vai responder algumas perguntas agora nessa live que a gente reiniciou. E as perguntas que vocês estão fazendo e que a gente não responder, a gente vai arrumar uma maneira de responder, a gente vai gravar alguns vídeos curtos mostrando o GPS, mostrando passo a passo. Então assim, a gente jura que está tentando fazer o melhor para vocês, mas existe, galera, uma limitação técnica. A gente não consegue pegar as câmeras que estão ligadas aqui e virar e pegar com tripé e tudo e mostrar aqui no painel. Então assim, acreditem, todas as perguntas que vocês estão fazendo não vão para o lixo. A gente está guardando todas as perguntas para responder passo a passo, uma a uma, ou quase uma a uma, depois em pequenos vídeos que eu e o Roger vamos produzir. Então, fiquem tranquilos, esse é o passo 1 do GPS. A gente não quer entrar numa live já falando no nível avançado. Então, a gente quer que todo mundo comece a entender como funciona o GPS, como é que faz a navegação, como é que funciona com o satélite. É informação geral, entendeu? É legal conhecer. Eu tenho certeza que muita gente aí não sabia não é triangulação, como é que chama? Trilateração. Trilateração do dos satélites. É legal, informação não quer demais. Então, é o seguinte,
A gente vai entrar agora um pouquinho das perguntas aqui, perguntas e respostas. Continuem mandando perguntas. As que a gente não conseguir responder agora, a gente promete que vai responder depois. Quer me ajudar aqui para saber perguntas que a gente vai... primeiro, se dá para configurar o GPS para off-road? Sim, sim. A gente falou um pouquinho no começo, quando eu falei da parte de configuração, ali a gente escolhe o mais rápido, o mais curto, estrada com curva, e ali já tem off-road. Então, quando você coloca ali aquela configuração, o GPS já vai priorizar um caminho off-road, obviamente se tiver, tá? Às vezes ele não vai encontrar. Mas com certeza, se a ideia é essa e você já tiver alguma ideia que naquele percurso que você vai fazer tem algum caminho, ele já vai direcionar para aquilo, tá? É importante configurar, porque às vezes você está dizendo o seguinte, teve uma pergunta aqui dizendo assim, mas eu não consigo, às vezes ele não entra no off-road, ele pega as principais estradas, então revisa a configuração e veja se ele está marcado para off-road, porque aí ele vai priorizar isso, tá? O teu GPS. Beleza. Existe muita diferença entre o Navigator 5 e 6? Existe alguma diferença, o Navigator 6 já é uma outra geração, ele já tem um melhor funcionamento, captação de satélite, enfim. E ele tem algumas mudanças estéticas, ou a tela ficou muito melhor, tá? Ele tem alguma coisinha de processamento, eu não vou saber agora aqui de cabeça, mas houve sim uma melhora, tá? Mas o 5 é um equipamento muito bom ainda, tá? Tá. Como visualiza o traçado com o GPS e o destino? Acho que divisão Então, de tela. eu não sei se a gente entendeu exatamente bem. Às vezes, quando você olha ali um mapa, e isso sai às vezes numa propaganda, enfim, que coloca lá, por exemplo, uma faixa de, vamos supor, marginal, como tem aqui em São Paulo, várias faixas, e às vezes ele te mostra uma divisão na tela, como se fosse uma foto, né, mostrando ali como se fosse a entrada, a faixa de rolagem que você tem que pegar para que você não perca uma determinada entrada, enfim. Quem faz isso, essa informação, é o mapa do City Navigator, tá? O City Navigator ele fornece os mapas gratuitos, TrackSource, Cocar, enfim, mapear, eles não trazem essa informação, tá? Até onde eu sei, só o City Navigator. E aí, nos principais pontos onde você pode ali ficar em dúvida qual, às vezes numa entrada, às vezes fica meio oculto ali, então ele já te mostra, ele divide a tela e mostra exatamente naquele ponto, automaticamente ele já traz ali a entrada, ou a saída, na verdade, né, que você tem que seguir. Eu não sei se foi exatamente isso, mas... Se não foi isso exatamente que você perguntou, dá uma detalhada na pergunta pra gente, para ver se a gente está ou não respondendo exatamente o que vocês precisam saber ou querem saber, tá? Tem gente perguntando como é que realiza a atualização. Aí depende de que atualização que a gente está falando, tá? Se for uma atualização do aparelho, e eventualmente, por exemplo, uma atualização de firmware ou coisa do tipo, existe o Garmin Express, tá? Eu estou falando do Garmin, né? Você baixa é um software no computador, e aí quando você espeta ali na USB o teu GPS, ele já faz uma leitura e ele já vê se tem atualizações ali, ou pode ser de idioma, ou pode ser do sistema operacional, enfim, uma série de coisas. Recomendo, pelo menos aí uma vez a cada 6 meses, você dá uma checada para ver se o teu GPS ele está atualizado. Se for uma atualização de mapas, aí nós gravamos aí, tem 3 videozinhos aí que já estão aí no Instagram, e o terceiro vídeo eu falo exatamente da atualização de mapa que você vai fazer pelo Basecamp, ou você vai baixar diretamente de uma plataforma do tipo TrackSource, enfim, e já colocar no teu GPS, um arquivo que é o arquivo.img, tá? Beleza. Vamos lá. Bom, eu espero que agora esteja funcionando, hein, pessoal? A gente está tentando recuperar e responder para vocês aí. Vamos lá. Eu não sei se eu entendi bem a pergunta. Qual a funcionalidade do Navigator com o Smart Link? O Smart Link é o software da Garmin que ele tem algumas funcionalidades lá, por exemplo, de trânsito, né? Então você faz o pareamento do Smartphone Link com o Navigator. E aí você busca ali, naquele teu trajeto, você coloca ali o teu destino e ele vai te mostrar através do aplicativo se tem trânsito ou não, e ele vai te oferecer eventualmente um desvio e tal. Então é uma parte online do GPS, tá? É como se fosse assim uma funcionalidade do Waze. Como o Waze é tudo automático, ele já te mostra ali o trânsito e tal, um desvio, o GPS ele não tem toda essa interatividade. Então eles criaram um aplicativo que dá um suporte para isso, então ele
te mostra ali se tem no teu trajeto ou não um trânsito e ele pode te colocar ali num desvio, eventualmente. Então, é uma dobradinha que faz aí entre o aplicativo e o GPS. Legal. Pessoal, só fazer um parênteses aqui que é super importante vocês saberem. Eu não sei se todo mundo já entrou no perfil do BMW Rider Experience no Instagram. Lembrando que tem vídeos lá com alguns tutoriais já prontos, feitos pelo Roger. Tem muitas perguntas que vocês estão fazendo aqui, que algumas respostas já estão lá. Você lembra mais ou menos o que foi dito já nesses IGTVs que tem lá? Lembro. Foram 3 vídeos, tá? O primeiro a gente fez a instalação do Basecamp, que até como é que se diz? É um dos passos que a gente faz no nosso treinamento, tá? No nosso workshop de uso do GPS. Então, a instalação do Basecamp. O segundo vídeo é a instalação de mapas no Basecamp, porque o Basecamp, para ele funcionar adequadamente, você tem que trazer para ele o mapa da região que você quer pesquisar, fazer a tua viagem, enfim. E o terceiro vídeo é justamente fazendo uma atualização dos mapas para o GPS. E aí você tem 2 mecanismos, você pode baixar, instalar um mapa no Basecamp e do Basecamp passar para o teu GPS, ou você ir diretamente na plataforma que vai te dar o mapa e você pegar aquele arquivo e jogar para o GPS. Então são 2 formas aí. Mas assistam os vídeos ali que já tem um tutorialzinho, né, explicativo. Exato. E também, só para a gente alinhar vocês às expectativas, lembrando que essa live ela não substitui o nosso workshop, o BMW Rider Experience. Uma das coisas que a gente tem os cursos de pilotagem on e off-road, né, em 3 níveis em cada um. A gente tem workshops de diversos temas, inclusive GPS. É muito difícil explicar para vocês, pessoal, virando a tela do computador e fazer passo a passo o que a gente faz com vocês individualmente no nosso workshop. Então, o que a gente quer tentar passar para vocês é um geralzão do uso do GPS, mas a gente jamais vai conseguir passar para vocês hoje aqui o passo a passo individualmente como, quer dizer, substituir o nosso workshop por essa live. É impossível, a gente adoraria, mas é impossível fazer isso. Até porque ele é um outro formato, ele é presencial, ele tem uma carga horária que são quase 4 horas. Às vezes. Cada um leva o seu computador para conseguir ir fazendo. Faz um ao vivo ali e já com a mão na massa, né? Exato. Por isso eu convido depois, na hora que essa pandemia passar, e a gente vai reativar a nossa agenda lá e aí vocês vão poder acompanhar nas redes sociais ou no bmwriderexperience.com.br nossa agenda de treinamentos. Exatamente. Tem mais uma pergunta aqui, como deixar a rota escolhida com destaque maior? Eu usei muito isso no Gestroff. Tem uma função, eu não lembro de cabeça aqui, talvez você consiga me ajudar nisso. Você consegue mudar a cor uma vez que você traça o seu, que é a diferença de rota e trajeto. Isso é importante. Depois você podia falar a diferença de rota e trajeto. Tá. Aliás, vamos começar a falar sobre isso, aí a gente fala para vocês também como deixa a rota escolhida com maior destaque. Quer falar a diferença de rota e trajeto ou não? Rota e trajeto. A rota, você estabelece ali o destino onde você quer ir, e eu falei um pouquinho aqui na live agora, e o GPS escolhe o caminho, você não escolhe a rota, tá? Você está atribuindo ao GPS aquela funcionalidade, tá? E ele vai resolver o teu problema, pode não ser pelo caminho que você quer, mas ele vai te levar ao teu destino, tá? Essa é a rota. O trajeto, ele é uma união de coordenadas. Então, por exemplo, onde eu estou aqui, existe uma coordenada, tá? Para esse ponto. Onde o Frazão está é uma outra coordenada. A diferença é mínima, mas existe. E cada um dos pontos. Então, assim, se eu for juntando 2, 3, 4, 5 coordenadas, eu vou fazendo um caminho. Esse caminho é um trajeto, tá? Então, assim, um trajeto, quando você faz um trajeto, você monta e você coloca ele no teu GPS, ele não modifica, ele fica estático. E você pode, por exemplo, percorrer por dentro de uma cidade ou numa estrada, e se você já tiver um trajeto ali dentro, percorrendo aquele caminho, você pode seguir aquele trajeto. Ou seja, não fazendo com que o GPS, você já escolheu o caminho, transformou aquele caminho em trajeto, travou o caminho, bloqueou qualquer tentativa de mudança do GPS e você vai seguindo o trajeto. Mas isso até você chegar... Esse é só um conceito, pessoal, não vamos abrir muito mais do que isso aqui. Tem uma pergunta que eu estou lembrando agora, que eu li essa tarde, da utilização do BMW Motorrad Connect, tá? A transformação de um GPX para usar e tal.
se eu vou me recordar, a pessoa estava querendo usar ele através da plataforma do Google. Então é possível, por exemplo, eu não sou um usuário exato do BMW o Connect. Tá? Eu não tenho um painel TFT, mas assim, eu li que na descrição do aplicativo ele utiliza importação e exportação de arquivo GPX. Então, ótimo, tá? O que você vai fazer, por exemplo? Você vai desenvolver a tua viagem, isso para um usuário já um pouco mais avançado, né? Você vai fazer a tua viagem, por exemplo, no Google My Maps, vai salvar aquela viagem num arquivo KMZ. Você vai pegar esse arquivo KMZ, você vai transformar ele em GPX. Como que eu faço isso? Você pode transformar ele via o Basecamp ou um site chamado GPS Visualizer. Tá? Esse GPS Visualizer ele faz conversão de arquivo e você transforma o KMZ, que é da plataforma do Google, para um GPX e aí você consegue entrar ele. E aí eu não sei como, mas você entra com ele no aplicativo, o aplicativo BMW Torre de Connect. E aí ele vai espelhar isso no teu TFT, tá? Eu lembro que hoje à tarde eu tinha uma coisa dessa e eu dei uma olhadinha ali no aplicativo que ele faz importação e exportação de arquivo GPX. O GPX é o formato que o GPS entende, tá? Não é o formato utilizado pelo Google, mas é o formato que o GPS entende aí para fazer a navegação. E uma coisa importante também, perguntaram, né, essa última pergunta que gerou esse comentário aí da rota e trajeto, né, como deixar a rota mais destacada. Você pode mudar a cor da sua linha, porque quando você altera ali, e aliás, eu não vou conseguir mostrar a tela para vocês agora, mas depois cobrem isso de mim, frasão, hein? Nem do Roger, cobrem isso de mim. Frasão. Eu mostro para vocês no passo a passo, porque quando você vai lá e coloca a sua rota lá, fica com uma cor azul, aqui está pré-definida. Esse é trajeto. Eu não tô, pessoal, é o seguinte, a rota ela já sai com aquele rosa, tá? Eu nunca me atentei para mudar essa cor. Eu sempre utilizei isso. No Basecamp parece que você consegue mudar. No Basecamp, no GPS, eu acho que não. Mas, assim... No Navigator, eu lembro que deu, porque, por exemplo, no Gestroff agora, a gente tinha 3 rotas, né? A rota da equipe de apoio, a rota dos carros e a rota das motos principal. E era assim, amarelo, azul e vermelho, era tudo muito parecido e em alguns momentos elas se cruzavam. Então eu ia lá e mudava a cor daquela rota por onde eu estava seguindo, porque eu precisava saber que era por aquela rota que eu tinha que puxar as equipes. Então, para mim, eu sabia que aquela cor era a minha cor e era por ali que eu tinha que seguir. Mas isso trajeto? Não sei, Roger, você que é o cara, não sei. Mas eu respondo para vocês, fica sossegado que eu gravo um vídeo exatamente para responder sobre isso. Mas sim, no trajeto você consegue colocar a cor que você quiser. Vamos para... Vamos lá, deixa eu ver se tem mais uma pergunta aqui. Deixa eu ver. Aviso visual de radar, como configurar? Perguntaram hoje aí dos alertas, eu vi uma questão hoje à tarde aí de alerta. O alerta uma vez que ele foi instalado no teu GPS, você não troca ele, tá? Eu pelo menos nunca vi essa opção. Você tem que baixar o alerta que já seja não sonoro, tá? Como é que você faz isso? Por exemplo, eu vou falar do TrackSource, tá? O TrackSource é uma plataforma gratuita, enfim. Você pode entrar no tracksource.org, acho que é tracksource.org, se eu não me engano. Enfim, joga o TrackSource e aí tem o download de mapas. No meu videozinho lá tem lá o TrackSource, tá? Você vai percorrer, tem o terceiro ícone ali em cima, é download de mapas. Lá no final tem os alertas, tá? Alerta de velocidade, de polícia, enfim, o que seja. E aí você escolhe qual alerta você quer baixar, se é sonoro ou não, o tamanho na tela, enfim. Você pega o correto que você quer e para você instalar, lá embaixo tem as instruções para que você utilize no teu navegador, tá? Mas normalmente é o seguinte, você vai baixar um arquivinho que eu acho que é um arquivo GPI, se eu não me engano, e você vai colocar na pastinha POI do teu GPS. Se eu estou pegando aqui de memória. O único detalhe é o seguinte, se você já tem um arquivo de alertas no teu GPS, elimina esse e substitui pelo novo que você vai baixar sem a indicação sonora, tá? Para não ficar, né? POI é a mesma coisa que o waypoint ou são duas? POI é o ponto de interesse, point of interest, né? Então é o ponto de interesse. Mas é um waypoint o POI? Não necessariamente. Não, é que eu estou falando da árvore de conteúdo do GPS, tá? Mas o waypoint é um ponto que você possa ter algum interesse, né? Tá, entendi.
Deixa eu ver o que mais aqui, deixa eu ver... Quer voltar para essa? Porque eu respondi uma outra. Abre aquela tua tela que tinha... Ah, não, era do destaque maior. Não, mas... Pessoal, o negócio do destaque maior, eu prometo, eu fiquei de fazer esse vídeo para vocês, eu vou fazer. Agora virou questão de honra. Não, de verdade. Eu acho que foi Omar ou Osmar que me perguntou isso aqui, que nos perguntou isso. Fica sossegado que vai ter um vídeo só para você, Omar. Osmar. Enfim. Diga lá. Cadê? Como evitar que eu seja alterado? Pera um pouquinho. É que eu vou ter que mudar de tela aqui, entendeu? Pera aí. Olha lá, essa aqui é legal, olha só. Como evitar que o roteiro seja alterado quando transferir o Basecamp do Basecamp para o GPS? Essa é uma briga. É assim, quando você faz todo um planejamento e você coloca no GPS, por vezes ali, e principalmente a linha Navigator, você seleciona aquele dia para você fazer e o GPS ele vai recalcular, porque ele entende que aquilo é uma rota e como eu estou enfatizando aqui, a rota você não escolhe. Então ele vai, mesmo que você já definiu a tua rota ali, ele vai pegar a tua característica, as configurações que você selecionou no teu GPS e ele vai recalcular isso, tá? Como que a gente faz para deixar isso, solucionar esse problema? A gente costuma trabalhar com trajeto. Então a gente trava, a gente não altera, a gente trava aquela rota que a gente quer fazer, transformando ela num trajeto e a gente vai percorrendo o trajeto, tá? Pode deixar as duas, o trajeto e rota no celular, mas ele dá uma bagunçada. Mas pessoal, aí a gente está entrando numa questão muito técnica que é do treinamento, tá? Não faz sentido eu falar uma coisa aqui, uma solução que existe uma carga de conteúdo por trás para que vocês entendam o que é uma coisa, o que é outra, quando se usa uma situação e quando se usa outra, tá? Então, mas eu dei uma pincelada aqui de como seria o negócio, tá? Perguntaram de novo, tem gente perguntando ainda que como usar aquele manípulo, como é que joystick. Um disco, o joystick lá da manopla esquerda, como usar aquilo para regular ou para mover um pouco as telas ali do GPS. Uma vez que você liga a tua moto, você tem no seu painel TFT um ícone em cima à esquerda escrito TFT, é uma micro telinha escrito TFT. Adoraria pegar essa câmera que está aqui na minha frente e trazer aqui para a moto, mas não tem problema, a gente faz o vídeo para vocês. Então é o seguinte, no seu painel TFT, se vocês estiverem olhando direto para o TFT, aqui em cima vai ter uma telinha escrito TFT. Se você pegar o seu botãozinho, o primeiro botãozinho de menu e colocar para cima e deixar segurar ali por um segundo, essa pequena telinha aqui que vai estar no seu TFT, escrito TFT, ele vai pular para cá e escrever e vai aparecer NAV, N-A-V. A partir desse momento, esse disco que está na sua manopla esquerda já fica funcional para que você consiga mexer em algumas funções do GPS. Então vamos supor, se você pegar esse negocinho e apertar para a tua direita, você passa para a tela do lado direito. Se você puxar para a esquerda, você vai puxando, correndo até a outra tela do lado esquerdo. Se você fizer para frente ou para trás, você aumenta e diminui o zoom. Então existem várias funcionalidades que vocês conseguem fazer através desse disco aqui da manopla esquerda. Então, só lembrem que esse negócio não vai funcionar se vocês não tiverem com aquele NAV aparecendo em cima à esquerda do TFT de vocês. Eu não sei se... tem aí? Você consegue puxar? Não acredito. Seu cara. Espera um pouquinho. Pera aí, galera, vou mostrar para vocês aqui, meu. Eu achei que não dava, mas dá. Então, se você conseguir dar um zoom aqui, ó, o que acontece? Nesse momento, quer ver, ó? Pera aí. Nesse momento tá aparecendo o TFT aqui. E aí, se eu pegar esse botão, ó, e apertar um pouquinho para cima por um segundo, pronto, vai passar para a nave de Navigator. Aí, esse disco, se você girar para frente, ele aumenta o zoom. Se você girar para trás, ele diminui o zoom. Tá vendo, ó? E aí, se eu levar ele para o lado esquerdo aqui, ó, ele muda de tela. E aí depende, você que configura que tela que você quer que apareça aqui. Ó, mais uma tela. Tá vendo, ó? Eu posso acionar qualquer um desses
desses itens, tá vendo? Parada, casa, motor desligado, e aí, monitor desligado, vamos supor, se eu quiser que eu deixar isso mudo para silenciar no meu capacete, eu vou e seguro para a esquerda e mantenho apertado. Pronto, ele já deixou mudo aqui. Se eu voltar lá, eu vou ver que... Cadê? Ó? Pronto, cancelar mudo, tá vendo? Então ele acionou. Então, é isso. Para cima e para baixo você consegue mudar as telas dessas informações aqui, ó. Então, o mais importante para a gente poder ter acesso a tudo isso aqui através do nosso joystick aqui, é super importante, não, é fundamental que esse ícone NAV esteja aceso. Ah, mas Frazão, agora eu quero voltar para o meu nível de combustível, coisa parecida. Você vai lá, essas informações você tem quase todas elas aqui, mas você pode voltar no menu aqui e aí você volta com o ícone TFT. Voltando no ícone TFT, você volta a ter as suas funcionalidades de trip 1, né, odômetro 1, odômetro 2, média de combustível, de consumo e tudo mais. Mas esse é o mais importante vocês saberem. Quer mexer no GPS aqui? Você precisa alterar o menu aqui. Por que isso é tão importante? Porque você não precisa tirar a mão do guidão para mexer na tela do GPS. Então, olhando para a tela do GPS e mantendo a mão no guidão, você consegue fazer esse tipo de navegação. Espero que eu tenha respondido a dúvida de algumas pessoas aí. Tá bom? Vamos lá, vamos voltar aqui. O que mais? Desliga. Vamos ver. Deixa eu ver. Cadê aqui? Tem muita dúvida aqui que exige que a gente leve mais tempo para responder para vocês e mostre a funcionalidade da tela do GPS, que também não está tão fácil aqui. Então, aqui ó, tem como adicionar waypoints automaticamente a cada X quilômetros rodados? Tendo mais waypoints, a navegação fica mais precisa ou tanto faz? Tendo mais waypoints, ela fica mais precisa, sim, com certeza. Entendi. Que mais? A gente está aqui com... são 8h30 da noite. Eu sugiro que a gente... Tem mais pergunta para entrar? Não. Tem algumas... As perguntas que a gente não está respondendo, pessoal, são perguntas que exigem que a gente pegue a tela do GPS e mostre para vocês com um pouquinho mais de detalhes. Então, se por acaso a gente não estiver respondendo ainda isso para vocês, não se aflijam, a gente vai responder isso para vocês em vídeos exclusivos. Que mais? Eu acho que isso. Espera aí. Vamos ver. Esse daqui a gente falou agora também. A cada X quilômetros rodados. Pessoal, então eu vou sugerir uma coisa para vocês. Eu espero que essa meia horinha que a gente conversou com vocês a mais aqui tenha ajudado um pouco vocês a esclarecer um pouco dessas dúvidas que vocês têm. Mas lembrem-se, isso daqui não é um workshop, é só uma palestra, é uma live para explicar um pouquinho sobre o GPS. Quem ainda tiver dúvida, a gente gravou todas as mensagens, as dúvidas de vocês. Quem tiver ainda dúvida, manda pro meu GPS, manda pro meu Instagram ou pro Instagram do BMW Rider Experience ou BMW Motorrad BR. A gente vai tentar responder todas as perguntas para vocês. Diferença entre rota e trajeto. Já acabamos de falar. Ele respondeu já. Jarciob perguntou isso daqui, então a gente já respondeu isso. Então, pessoal, eu queria meio que concluir essa nossa live de hoje aqui. Eu sei que tem muita dúvida, manda pra gente, a gente vai fazer pequenos vídeos para responder isso aí para vocês. E também, se vocês acharem interessante, escrevam pra gente, a gente pode fazer uma nova live de GPS subindo um degrau, explicando funcionalidades ainda mais, entre aspas, complexas do uso do GPS. Então, eu espero que vocês tenham curtido aí um pouco dessa nossa 1h30 de transmissão. Lembrem que um workshop com vocês presencialmente no lugar, com o computador de vocês abertos, mexendo no My Maps ou mexendo no Basecamp, é uma outra experiência. Aí vocês aprendem, pegam o Roger, já tira a dúvida na hora. Não dá aqui pra gente ter a pretensão de fazer com que todos vocês saiam exímios
usuários do GPS... A pílula mágica... Não tem mágica, galera, não tem mágica. Mas o que tem, acredite, é uma vontade enorme nossa, do BMW Rider Experience e da BMW Motor do Brasil, para manter vocês entretidos durante esse tempo tão difícil. A gente está aqui para isso, a gente jura, a gente está se virando do avesso para conseguir melhorar um pouco o áudio, melhorar um pouco o vídeo, melhorar um pouco o conteúdo que a gente tem. A transmissão, tudo isso a gente está tentando fazer o melhor. Fazer live, fazer um negócio não é o nosso negócio. A gente pilota e sabe ensinar a pilotar, a gente fabrica motos como ninguém. Essa história de transmitir live ainda é uma novidade para a gente, portanto, sejam compreensivos com a gente nesse momento. O que a gente está querendo levar para o conforto da casa de vocês é um pouco de entretenimento, fazer o tempo passar de forma melhor. Então, sejam compreensivos com o nosso esforço, e a gente promete continuar levando para vocês o quanto mais informação possível para manter vocês entretidos até que esse bendito vírus vá embora e a gente consiga subir nas motos e pilotar de verdade. Obrigado pela presença, Roger, por favor, suas considerações finais. Meu amigo. Opa, aí sim, hein? Pessoal, muito obrigado, tá? Eu gostaria de agradecer toda a equipe que está por trás aqui, a equipe do Rider Experience, BMW, enfim, todo mundo, tá? O pessoal da parte técnica. Agradecer essa oportunidade e agradecer especialmente a vocês que estão aí, né, do outro lado nos acompanhando. Foi muito legal, a gente se divertiu bastante aqui, dá um friozinho na barriga, mas é bem legal, né? E a ideia é essa, né? A gente manter esse contato para que a gente vá tirando essas dúvidas e vá, enfim, né, fazendo com que cada vez mais aí vocês vão se acostumando com essas tecnologias, usando, né? E aí, assim, quando a gente voltar, se Deus quiser, de acabar tudo isso, aí a gente vai estar colocando a nossa agenda para retomar as atividades e aí, quem sabe, num nível, né, mais, até, enfim, levando aos 4 cantos aí desse país, né? Mas por hora, pessoal, só tenho a agradecer, tá? Foi muito bacana, foi muito legal e um abraço a todos e muito obrigado, tá? Exato. Lembrem, fiquem em casa, esperem essa loucura toda passar antes de pegar a moto e sair. Tá todo mundo se coçando, eu também, tá todo mundo se coçando, mas a hora que essa loucura toda passar, a gente pega a moto e vai andar. Enquanto isso, se comportem aí, responsa, beleza? Fiquem em casa, um abraço, pessoal, valeu. Muito obrigado. Até mais.